uma mega operação da Polícia do Estado do Rio de Janeiro para cumprir ordens de prisão. Você já pode ter visto esse assunto ser tratado aqui nesse mesmo cenário, na Brasil Paralelo, nessas lives que nós fizemos durante a semana, mas é o primeiro cartas na mesa desde essa operação. Uma operação que teve 62 dos mortos oriundos de outros estados, o que dá também um testemunho da natureza desse processo do crime organizado. 19 do Pará, 12 da Bahia, 9 do Amazonas, 9 de Goiás e assim sucessivamente. E a polícia revelou que 59 deles tinham mandados de prisão pendentes. 59 dos mortos tinham mandados de prisão a cumprir, e pelo menos 97 dos mortos tinham um extenso histórico criminal. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ainda 17 deles não ostentavam histórico criminal, mas 12 tinham indícios de participação no tráfico em suas redes sociais. Isso já dá uma dimensão da natureza desse confronto com a Polícia Civil. E eu quero começar abrindo a palavra aqui a partir dessa pesquisa da Quest. A Quest ouviu 1.500 pessoas em 40 municípios do estado do Rio de Janeiro, lá no Rio, entre os dias 30 e 31 de outubro, uma pesquisa que mostra uma ampla aprovação da operação da Polícia do Rio de Janeiro. 64% das pessoas responderam aprovar a operação, 6% não aprova nem desaprova e apenas 27% desaprovam a operação. De novo, a Quest ouviu 1.500 pessoas, o nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Além disso, a Quest também fez mais uma pergunta, ou mais uma série de perguntas, que na próxima tela nós conseguiremos ver. Da aprovação da população para aumentar a pena de prisão para condenados por homicídio a mando de organização criminosa, 85% de aprovação para aumento de pena. Para enquadrar como organizações terroristas as facções do crime organizado, mais de 70% de aprovação, 72%, portanto. Retirar o direito de visita íntima, 62% de aprovação. Obrigatoriedade dos policiais, das polícias, de trocarem informação sobre organizações criminosas, 55%. Proibir a saidinha, 53%. 52% a favor da PEC da segurança, 48% a favor de que cada estado tenha a sua própria lei com diferenciação nas punições de acordo com leis específicas, algo mais parecido com o que há nos Estados Unidos da América, e apenas 24% das pessoas favoráveis a facilitar a compra ou acesso às armas de fogo. Então essa pesquisa da Quest. Mas houve também uma pesquisa da Atlas Intel, que separou a pergunta, ou tabelou diferentemente, mostrando a aprovação no restante da população. No Brasil, 51% aprovou, aí Brasil inteiro, 51% aprova, mas moradores de favelas, 80,9% aprovam, ou seja, a população que mora nas favelas está sujeita ao domínio do tráfico, aprovando com muito mais margem. E na cidade do Rio de Janeiro, a Atlas Intel encontrou 55% de aprovação geral, mas de 87,6% entre os moradores de favelas. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado, como é que o clima em Brasília, como é a aprovação em Brasília, reflete a opinião da população ou não? Eu acho que reflete. Eu acho que nós temos aí uma mudança de sinal do governo e sinaliza um outro aspecto que eu queria mencionar aqui. Aliás, alguns aspectos aqui importantes. Primeiro, o terrorismo voltou, né? Não é só aqui no Brasil na forma do narcotráfico.
Na Europa tem outro tipo de terrorismo, Estados Unidos é outro tipo. E nós estamos vendo que em todo o Ocidente o terrorismo virou a ferramenta de desestabilização social e política. Sempre foi, mas voltou com muita força. E isso está bem patente em todos esses países que eu mencionei, em todas essas regiões que eu mencionei. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o controle das forças terroristas não estão 100% na mão do governo. Eu não acho que o governo está controlando o narcotráfico tanto quanto parecia. Talvez o narcotráfico esteja controlando o governo, isso sim. Agora, que o governo está ali com a mãozinha, porque o prejuízo político que essas ações, ou que as reações das ações policiais está dando para o atual governo é muito grande. O governo estava numa ascensão de respaldo popular, de preferência popular até a semana passada, e depois de uma ação dessa, depois da reação, um grande apoio às polícias militares, à polícia civil, que fizeram essa incursão. E agora vemos as reações daqueles que defendiam o crime organizado, né, os políticos de esquerda que defendiam o crime organizado. Isso é um prejuízo, né? A gente vê que a população, de fato, não está alinhado com esses políticos, e eu acho que eles não estão sabendo dosar a intensidade do caos que eles estão gerando nas cidades. Ou seja, eles não estão controlando o caos. E podem sair vítimas do próprio caos que eles, de certa maneira, se omitiram a combater. Então, é isso que eu acho que é importante a gente colocar aqui, porque, mesmo dentro dessa situação, rapidamente o caos se organiza. Essas forças do mal, as forças terroristas, sabemos que eles têm ascensão para outras áreas da economia, não só o narcotráfico, passam a controlar outras áreas importantes da economia através da violência, passam a controlar o governo, e todos esses agentes aí que usam da demagogia e ideologia política para defender os criminosos, eles acabam também sendo atropelados politicamente por essas forças. Então, eu acho que eles estão lidando aí com uma força que eles não controlam. Isso está bem patente, e politicamente acho que vamos ter uma reversão de curso do ponto de vista de popularidade do atual governo, que é um governo de esquerda que apoia ou se omite ao combate ao crime, e por outro lado, o próprio governo de esquerda vai ter que tomar alguma medida para sinalizar popularidade, ou seja, vai ter que tomar algumas medidas na questão de segurança pública. O que eu me questiono aí nos últimos 20 anos, quando foi que um governo de esquerda fez alguma política pública para ter mais segurança, para criminalizar mais esses grupos organizados, para dar mais forças para as forças policiais, ou seja, nenhuma vez, né? Muito pelo contrário. Então, talvez tenham que mudar aí o curso nesses próximos 11 meses aí que precede a eleição do ano que vem. E Lobauer, toda a operação veio logo na esteira de uma declaração de Lula da Silva de que o traficante era vítima do usuário, né? Nesse contexto ficou bem demonstrada essa dicotomia aí entre a aprovação da população, as forças da lei fazendo a operação e uma opinião, no mínimo, complacente da presidência da República. O dano político para o governo federal é muito grande? Olha, eu acho que é um divisor de águas, não só na questão política nacional, esse já era e agora passou a ser, me parece que vai ser o tema principal dos debates políticos no Brasil até as eleições gerais, que é a segurança nacional, a segurança das pessoas, a segurança do país, o sentimento de segurança. A intervenção foi feita pelo Estado do Rio de Janeiro, não contou com nenhum apoio do governo federal, pelo contrário, essa afirmação do presidente, se não foi uma conspiração, e eu acho que não foi um azar que ele deu, porque logo depois ainda veio uma intervenção que foi muito planejada, como parece que foi, porque são 2.500 homens organizados numa intervenção desse tamanho, a maior já feita, e me parece que não é a última, não. Ou pelo menos não deveria ser. É um divisor de águas porque me parece que deveriam acontecer outras e seria desejável que acontecesse no Brasil todo, porque o problema é muito profundo. Eu me lembro em 2006, quando o PCC parou São Paulo, são quase 20 anos que foi a primeira demonstração de força
do crime organizado que colocou São Paulo de ponta cabeça. Eu me lembro como se fosse hoje o pânico das pessoas indo buscar seus filhos na escola, 20 anos atrás. De lá para cá, não precisa dizer o que aconteceu. Quem acompanhou o caso aí, o último caso do carbono oculto, já viu a dimensão, e a gente comentou no programa, a dimensão que chegou o crime organizado no Brasil. Então, assim, a gente já convive com pessoas, aspas, estranhas nos ambientes mais sofisticados de todo o país, nos shopping centers, nos restaurantes, nas escolas. Então é uma coisa muito profunda e o que se deseja é o que aconteceu agora. Aprovação da população total. Ainda mais aquele que está com a pele, como a gente diz, né, que está envolvido com o negócio. 87% de aprovação do favelado, porque é ele que está lá. Né? Quem reprova é quem está no ar-condicionado ou quem está no interior de algum lugar e não sabe o que está acontecendo. Aí é bonito falar que, puxa vida, vamos ver, será que houve abuso? Quem vive sob extorsão, quem perde a sua pequena casa porque não pagou o aluguel, aspas, o aluguel para o criminoso manter você na sua residência, é que sabe o que significa isso. Então, assim, ansiosamente aguardada a intervenção, tem totalmente o meu apoio, da minha família, dos meus amigos. Acho que é isso que tem que acontecer mesmo. Parece que foi uma intervenção planejada e organizada e espero que não tenha sido a última, porque a gente chega a imaginar, e agora eu não vou fazer não tenho a intenção de acusar ninguém de nada, mas a gente chega realmente a desconfiar quando vê a reação do judiciário, da imprensa e do governo federal diante do que aconteceu no Rio de Janeiro, toda integrada, vamos dizer assim, para fixar todo o tempo, fixar sua posição em torno do que será que houve abuso ou não houve, ao contrário de dizer, puxa vida, alguma coisa está sendo feita para voltarmos à civilização, porque, como foi dito recentemente por um analista aí, em Paris, em Londres, em Berlim, em Nova York, qualquer pessoa que tem um fuzil na mão vai ser imediatamente combatida. Não existe uma possibilidade de andar com um fuzil, tirar foto e colocar no Instagram. Então, isso que tem que ser revertido no país, acho que é uma pauta que chegou para ficar e espero que seja o início de uma época de rearranjo da segurança nacional. Jean Turco, a lista que a polícia revelou dá a natureza do combate, né? Não é uma luta do bem contra o bem. Tem um lado é o crime organizado e o outro é a força da lei. Essa revelação desse dado contrasta com a opinião da mídia ou com a opinião da classe artística. Como é que a opinião pública consegue manter a bandidolatria no Brasil com essas informações que vieram à tona abertas pela Polícia Civil, Jean Turco? Para eles não adianta nada. Boa noite a todos. Qualquer evidência não vão mudar de discurso nunca, né? Olha, aconteceu já alguns dias atrás e muitas coisas foram ditas, então vou tentar falar algo diferente para não repetir, concordo inclusive com meus colegas, vou tentar mostrar o que a ciência política pode, como a ciência política pode contribuir nisso aí. Primeiro ponto, o jurista Santi Romano falava a respeito da Itália que o Estado e a máfia eram duas ordens concorrentes que tentavam se fazer concorrência entre eles para dominar o mesmo território. E é isso que está acontecendo. O Estado, o Comando Vermelho, o PCC, hoje são ordens concorrentes que lutam pelo território. É uma guerra, não é uma mera questão de segurança pública, de mero crime e nem de mero crime organizado. É guerra mesmo e guerra por território. Outro ponto é a questão dos impostos. O que acontece? O economista David Friedman mostra o seguinte, que um território se expande, vai na mão de quem consegue cobrar impostos naquele território. Banalmente, nós sabemos que hoje quem cobra impostos, entre aspas, impostos de fato, né, não legais, nas favelas, é o crime organizado, é o narcotráfico, que cobram esses impostos através, por exemplo, de imposto mesmo. Nos Estados Unidos se fala de racket, por exemplo, este aluguel ao qual estava se referindo, entre aspas, ao qual estava se referindo o Christopher, por exemplo. Então, o que acontece? Quem consegue extrair mais recursos hoje da favela é o crime organizado. A política, o Estado brasileiro mal consegue
extrair recursos, extrair impostos de lá. Por isso, então, o que acontece? O Estado tem pouco interesse em dominar aquelas regiões e tem menos recursos para conseguir este feito. Ao contrário, para o crime organizado, é muito importante dominar aquelas regiões, porque de lá que eles derivam seus recursos e, conseguindo extrair recursos das favelas, eles conseguem ter recursos concentrados para financiar a ação de guerra, a defesa, etc. Então, o território vai na mão de quem consegue extrair mais recursos. O Estado abandonou essas regiões, não consegue cobrar impostos e o crime organizado, ao contrário, consegue. Outro ponto é a questão geográfica. As favelas, os morros, as montanhas, a conformação mesmo geográfica, complica ainda mais este tipo de ação. Por quê? Banalmente, uma montanha, um morro, é difícil de atacar e muito mais fácil de defender. Cálculos policiais falam que você precisa de 4 homens contra 1 para tomar o morro. É o mesmo fato pelo qual, por exemplo, claro, com as devidas proporções, microestados como San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monte Carlo, Nepal, Tibete, etc., sobraram dentro do processo de construção do Estado-nação, que são, por quê? Porque são em cima de montanha ou entre montanhas, então militarmente difíceis de ser tomados. O fato das favelas, ainda mais, ter muita densidade populacional, as casas encasteladas uma em cima da outra, obviamente dificulta ainda mais. É por isso que muitas vezes morrem, inclusive, vários inocentes, a famosa bala perdida, etc. E aí torna o confronto bélico uma guerrilha urbana. Na guerrilha urbana, obviamente, quem é a guerrilha tem a vantagem. E o exército fixo, oficial, ou a polícia neste caso, tem uma desvantagem, exatamente porque tem uma técnica de guerrilha diferente. Existe um índice internacional, o ranking dos estados frágeis, antes chamado de estados falidos. O Brasil hoje está na posição 78 entre 179 países. Ou seja, o Brasil tem uma série de problemas, entre os quais um dos mais graves é a legitimidade do Estado. E uma nota de 0 a 10, o Brasil recebe 3,4 no quesito legitimidade do Estado. E parece que hoje o Brasil também está perdendo pontos na questão do uso legítimo da força, do monopólio legítimo do uso da força dentro do seu território. Há outros grupos que conseguem utilizar a força, a violência dentro do seu território. O Brasil, nesse ranking internacional, está junto de países como Gabão, Peru, África do Sul, etc. Só para dar um contexto. Aí, obviamente, gente, é o seguinte, ninguém perde território de boa. Eu me pergunto se, em lugar de ser o Comando Vermelho, o PCC, ou outro grupo brasileiro, se fosse Al-Qaeda, se fosse ISIS, se fosse Boko Haram, do qual talvez vamos falar mais tarde. Com certeza, nestes casos, o Estado brasileiro agiria e tentaria reconquistar aquele território. Então, por que, neste caso, nós não enxergamos, não notamos uma ação tão virulenta como se fosse nestes casos? Porque, na verdade, há conluios, há conexões entre estes grupos. Este é o ponto. Então, o que acontece? O Estado brasileiro recuou das favelas intencionalmente. Não vamos esquecer disso. Foi proibido por 5 anos de entrar nas favelas, da polícia entrar nas favelas. E por uma lei básica da ciência política e da geopolítica, que afirma que não há vácuo de poder, quando um poder retrocede, o que acontece? O outro avança. Então, pela surpresa de 0 pessoas com 2 neurônios na cabeça, o crime organizado, nestes 5 anos, se fortaleceu e avançou. Então, hoje é mais difícil. Por exemplo, vimos que essas pessoas que estavam lá mortas peladas, estavam peladas por quê? Porque, na verdade, tinham todos roupa camuflada, que foi cortada antes da foto, coisa que alguns anos atrás não tinham, por exemplo. Então, estão se profissionalizando sempre mais, inclusive. Vimos, inclusive, que foram encontradas armas vindo da Venezuela e de Cuba. Olha que casualidade, né? As armas não viram da Hungria, não viram dos Estados Unidos, não viram da Polônia, viram de países alinhados a um certo lado. Ainda, então o que acontece? Não há verdadeiro combate no Brasil ao crime. Por quê? Porque você está falando de não é o bem contra o bem, é o bem contra o mal, só que as coisas, ao meu ver, são bem mais complexas. O Estado não combate o crime fora dele quando tem infiltrações dentro dele. É por isso que, então, o Estado brasileiro hoje escolhe não combater o crime fora dele.
Tá aí, Jean Turco. E na ADPF das favelas, a Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais da Constituição das Favelas, agora sob a relatoria de Alexandre de Moraes, aconteceu uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o governador Castro no Rio de Janeiro. A audiência foi... domingo, o ministro já tinha determinado que todas as provas se mantivessem resguardadas, né? Todos os materiais fossem preservados, né? Para manter a integridade para eventuais perícias sobre a operação policial. E nesta segunda-feira se reuniu, então, o ministro Alexandre de Moraes, o governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A reunião aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle, durou pouco mais de 2 horas, e também a agenda do ministro Alexandre de Moraes prevê encontros com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Antônio José Campos Moreira, o Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E, inclusive, o governador Cláudio Castro, já que essa reunião, essa audiência foi a portas fechadas, não temos imagens nem relatos de o que foi tratado nela, o governador Cláudio Castro é que postou um vídeo em suas redes sociais. Então, Luiz Felipe, essa visita de Alexandre de Moraes a Cláudio Castro, já depois da repercussão, digamos, positiva entre boa parte da população, o que esperar desta relação? Isso é talvez para evitar que outros governadores sigam esse exemplo? Eu acho que essa inércia que está se criando, ou seja, esse momento que está se criando, de junção de governadores contra o narcotráfico, acho que só tende a aumentar. Primeiro, porque é popular. Segundo, porque a situação se impõe. E é o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro. Por que agora? Por que de repente? A situação se impõe. Ou seja, existe um descontrole absoluto da questão de segurança pública. E os governadores, se têm algum interesse em se reeleger e se posicionar em prol da sociedade, precisam tomar alguma ação, precisam fazer alguma coisa. E você vê que os governos que de fato fazem é porque ainda existe governo. Em alguns estados não vão fazer absolutamente nada porque já fazem parte do narcotráfico. Então isso já está tomado. Agora, a boa notícia é que o cerco está fechando. Não só internamente, você tem os governadores se fechando, fazendo ali eu diria que uma junção, uma união em prol da segurança. Você tem Argentina e Paraguai já decretando Comando Vermelho, PCC como grupos terroristas, possivelmente até fechando fronteira ou acirrando o controle de fronteira, o que é uma boa medida. E você tem os Estados Unidos enquadrando Colômbia e Venezuela e sinalizando uma interferência bélica nesses países, se necessário for, assim para debelar o narcotráfico mais bem organizado. Então, ou seja, o cerco está fechando, eles não estão mais em expansão, em franca expansão. Eu acho que começou aqui uma reação. Eu acho que foi um primeiro passo. Os governadores, o governador do Rio, Cláudio Castro, atravessou o Rubicão. Atravessou o Rubicão e deixou claro que onde tem governo vai ter agora confronto de segurança. E esse confronto de segurança é extremamente popular. É isso que ninguém pode negar isso. Até a própria esquerda, se quiser sobreviver no próximo pleito, vai ter que tomar medidas contra o narcotráfico, o crime organizado, o terrorismo. Isso é quase que inexorável. Caso contrário, tem a perder tudo, né? Tem a perder qualquer legitimidade como sendo um grupo organizado político. Agora, como mencionei antes, a minha impressão é que eles não controlam essa besta do narcotráfico. Isso já está fora do controle deles. E eu acho que essa besta é que controla eles. É isso que é o oposto aqui. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu não vejo
no Congresso Nacional, também não vejo no Judiciário qualquer grande liderança da esquerda que de fato tem a hombridade, a coragem de se opor a esse grupo, ou de colocar esse grupo num quadrado e dizer, olha, não saiam dessa faixa de ação. Muito pelo contrário. O narcotráfico tem uma vida própria, cria toda sorte de abuso e de desestruturação social e política do Brasil, e depois a esquerda vai lá para justificar, mas nunca para limitá-los. Né? Então você veja, eles não têm esse controle todo. É isso que é a sinalização impressionante aqui, de que você vê de fato que é esse grupo organizado que está muito por trás ali, está se transformando numa oligarquia dominante da esquerda brasileira. E a esquerda brasileira está capturada por esses agentes. É como eu estou vendo esse balanço aí, eu acho que eles não têm essa capacidade de impor limites. Então, nessa leitura, eu diria que o narcotráfico, o terrorismo nacional, como está sendo colocado, eu acho que está agora com uma abertura de confronto mais clara e de agentes que de fato vão agir, não só governadores, mas também países regionais, assim como os Estados Unidos. Então é positivo por um lado. Agora, que precisamos de mais confrontos como esse, precisamos. Nós vimos até no rescaldo da ação policial do Rio de Janeiro, eu diria que a questão de segurança do Rio, até do próprio Rio, não foi debelada. Continuou até nos dias seguintes, continuou uma série de problemas com arrastão, assaltos, latrocínios, continuaram. Então, ou seja, existe uma ação organizada que se iniciou, mas ainda precisa se repetir praticamente toda semana e em igual medida, talvez em medidas até maiores. É isso que eu acho. Então, esperamos que isso aconteça.